Imagine um assassino que não escolhia suas vítimas por ódio, por desejo ou por impulso, mas apenas pelo prazer de caçar. Um homem que viajava milhares de quilômetros, escondia armas, cordas e ácido em baldes enterrados, e voltava meses depois, só para usá-los contra alguém que ele ainda nem conhecia. Hoje, você vai conhecer a história de Israel Keyes, o serial killer que transformou o assassinato em um jogo meticulosamente planejado. Se você gosta de ouvir histórias desses malucos, inscreva-se no canal Sombras Reais, assista até o final. Israel Keyes nasceu em 7 de janeiro de 1978, em Richmond, Utah, como o segundo filho de John Jeffrey Keyes, um homem que trabalhava na área de manutenção, e Heidi Haakanson, uma americana de terceira geração com ancestrais suecos. Ele tinha uma irmã mais velha, 4 irmãs mais novas e 3 irmãos mais novos. Logo após seu nascimento, a família Keyes mudou-se para uma área no condado de Stevens, Washington, chamada Aladdin Road, onde John Keyes comprou terras ao norte de Colville. Lá, ele foi criado em um ambiente mormon, no qual foi educado em casa, mas Keyes também frequentava ocasionalmente uma igreja de identidade cristã, que defendia crenças supremacistas brancas. Keyes mais tarde contaria a amigos, vizinhos e colegas de trabalho que foi criado como Amish. Também em Aladdin Road, a família tornou-se vizinha e amiga do futuro supremacista branco e aniquilador de famílias Chevy Kehoe e seu irmão Shane. Durante sua infância, Keyes andava por aí com uma pistola por onde passava, e aos 14 anos, seu avô lhe deu um revólver calibre 38, que ele equipou com seu primeiro silenciador caseiro. Ele e um amigo também tinham o hábito de invadir casas e assaltá-las. Keyes também começou a matar animais de estimação. Entre 1995 e 1997, ele começou a trabalhar em uma equipe de 7 homens para uma construtora, realizando serviços personalizados para clientes com necessidades além da construção. Mais tarde, a família mudou-se para Smyrna, Maine, onde coletavam seiva para a produção de xarope de bordo em uma comunidade predominantemente Amish. Devido ao zelo religioso da mãe, os filhos de Keyes foram forçados a se esconder dos pais para assistir a filmes com os amigos e foram proibidos de aprender a tocar instrumentos musicais, pois ela acreditava que isso era contra Deus. Em algum momento durante esse período, Keyes renunciou à sua fé cristã. Keyes declarou seu ateísmo aos pais, a quem ele havia feito esforços incansáveis e constantes para agradar. Isso os levou a expulsar Keyes por blasfêmia. Eles então instruíram seus irmãos mais novos, que o admiravam, a nunca mais terem contato com ele. Keyes então se interessou por satanismo e planejou cometer um assassinato ritualístico. No verão de 1997 ou 1998, Keyes abusou sexualmente de uma adolescente, com idade estimada entre 14 e 18 anos, que estava descendo o rio Deschutes de boia com suas amigas em Maupin, Oregon. Keyes admitiu que a perseguiu de uma fileira de árvores antes de ameaçar a garota com uma faca e agredi-la sexualmente de forma muito violenta. Planejando originalmente assassiná-la como parte de um ritual satânico, Keyes a deixou entrar na boia do rio, de onde a havia sequestrado. "Eu era muito tímido, não era violento o suficiente", disse ele aos investigadores. "Decidi que nunca mais deixaria isso acontecer." Mais tarde, em 1998, ele foi para Nova Jersey e alistou-se no Exército dos Estados Unidos, servindo como especialista na Companhia Alpha, 1º Batalhão, 5ª Infantaria. Durante seu serviço militar, Keyes recebeu uma medalha de conquista do Exército por serviço meritório, enquanto foi designado como artilheiro e artilheiro assistente de 2 de dezembro de 1998 a 8 de julho de 2001, na seção de morteiros da Companhia Alpha. Em maio de 2001, ele recebeu uma acusação de dirigir sob a influência de álcool no condado de Thurston, Washington, seguida por uma acusação estadual por dirigir com a carteira suspensa. Mais tarde, naquele ano, ele foi dispensado com honra do exército. Keyes supostamente aproveitou essa dispensa para assassinar suas primeiras vítimas, um casal não identificado, de acordo com suas confissões. Ele então se mudou para a pequena cidade de Neah Bay, Washington,
onde estabeleceu um mercado na aldeia para a tribo Macá próxima. Case também começou a namorar uma mulher não identificada, com quem teria uma filha. Em 13 de novembro de 2002, seu pai faleceu e Case compareceu ao funeral. Mais tarde naquele ano, ele se separou da namorada, que levou a filha com ela. Nos primeiros meses de 2006, Case começou a participar de maratonas. Em 2009, após viajar para a Califórnia, Washington e Nova Inglaterra, Case decidiu assaltar um banco para financiar seus crimes. Em 10 de abril, supostamente após sequestrar e assassinar um homem, ele entrou no Community Bank em Tupper Lake, Nova York, vestindo óculos escuros, jaqueta, calça jeans, tênis cinza, luvas bicolores, bigode e cavanhaque falsos, e armado com uma pistola semiautomática Smith & Wesson calibre .40. Ele também estava equipado com uma pistola Ruger Charger calibre .22. Após roubar o banco com sucesso, Case fugiu e enterrou uma caixa de ferramentas a cerca de 800 metros de distância, em uma trilha na área natural Woodside, em Essex, Vermont. A caixa de ferramentas continha dessecante e as duas pistolas. 4 dias depois, ele voltou para casa de avião. Ele então passou os 2 anos seguintes viajando repetidamente pelo país por uma variedade de razões não reveladas. Entre abril e maio de 2011, ele construiu um silenciador caseiro para a pistola Ruger Charger e decidiu testá-lo em seu próximo crime. Depois de viajar para Indiana e dirigir até Nova York para instalar e testar seu silenciador, Case dirigiu até Vermont, onde recuperou a caixa de ferramentas que havia enterrado anteriormente, na qual decidiu alvejar aleatoriamente e assassinar alguém antes de iniciar uma onda de assaltos a banco e incêndios criminosos. Após selecionar um local para levar uma vítima, uma casa de fazenda abandonada em Essex, Case preparou suas armas e começou a inspecionar motoristas, escondendo-se em uma floresta próxima. Inicialmente mirando em um motorista dirigindo um Fusca amarelo, Case achou o plano impraticável e mudou seu foco para um casal. Vagando pelos bairros suburbanos tarde da noite de 8 de julho de 2011, ele fixou seus olhos no número 8 da Colbert Street, ocupado pelos Curriers, Bill e Lorraine. A casa ficava a menos de 800 metros do hotel Handy Suites, onde estava hospedado. Inspecionando a casa e deduzindo o quarto onde o casal dormia, Case desativou a linha telefônica antes de invadir o local. No que foi descrito como um ataque relâmpago, ele emboscou os Curriers enquanto dormiam, dominando-os e amarrando-os antes de levar o revólver calibre .38 de Lorraine, entre outros itens. Case então sequestrou o casal e os levou para a casa abandonada em Essex, onde tentou contatar alguém por meio de seus celulares, porém logo abandonou o plano ao descobrir que os telefones não tinham capacidade para enviar mensagens de texto. Enquanto levava Bill para o porão, Lorraine tentou escapar, mas logo foi recapturada por ele. Bill também tenta escapar, mas Case o incapacita e, em um acesso de raiva pela perda de controle sobre seu plano, o mata a tiros com a pistola Ruger Charger com silenciador. Em seguida, ele abusou sexualmente de Lorraine, estrangulou-a até deixá-la inconsciente, levou-a para o porão e estrangulou-a novamente. Desta vez foi fatal. Case então enterrou os corpos dos Curriers em escombros e os deixou no porão da casa da fazenda, com a intenção de retornar mais tarde para incendiá-la. Seu plano de assaltar bancos logo se mostrou impraticável quando o carro dos Curriers apresentou problemas mecânicos e ele o abandonou no dia seguinte, no estacionamento de um complexo de apartamentos na rua Pearl 203. Durante sua viagem de volta para casa, ele foi até a floresta do Monumento Nacional Branco, em New Hampshire, e descartou os itens que roubou dos Curriers em uma mala que incendiou. Em seguida, abandonou suas ferramentas e o revólver dos Curriers em Nova York antes de retornar para casa em Anchorage. Sem que ele soubesse, de 25 a 27 de outubro, a casa da fazenda foi demolida, e os escombros, incluindo sacos contendo os corpos dos Curriers, foram transportados para um aterro sanitário local. Em outubro ou novembro do mesmo ano, ele comprou um scanner policial. Em 1º de fevereiro de 2012, Case decidiu matar novamente, dirigindo sem rumo por Anchorage em busca de uma vítima em potencial. De olho em uma barista de 18 anos chamada Samantha Koenig, ele se aproximou de sua cafeteria,
a manteve sob a mira de uma arma e exigiu o dinheiro do caixa. Após suas exigências serem atendidas, ele a amarrou e esperou por seu namorado, Duane Tortolani, com a intenção de sequestrá-lo também, mas mudou de ideia e arrastou Koenig para fora. Ela tentou escapar, mas ele rapidamente a recapturou, a forçou a entrar em sua caminhonete e a manteve em cativeiro em sua casa. No dia seguinte, Case foi à casa de Koenig, arrombou a caminhonete de Tortolani e roubou o cartão de débito que ele compartilhava com Koenig. Mas Tortolani e o pai de Koenig, James, testemunharam o ato. Depois de testar com sucesso o cartão de débito, Case voltou para casa e assassinou Koenig, deixando seu corpo em um galpão em sua propriedade. Ele então viajou para Nova Orleans, Louisiana, para embarcar em um cruzeiro. Ao retornar do cruzeiro, Case, cada vez mais preocupado com a grande cobertura da mídia trazida pelo sequestro de Koenig, decidiu cometer uma onda de crimes. Explorando o oeste de Dallas, Texas, ele encontrou uma casa térrea de tijolos vermelhos de 300 metros quadrados em Aledo em 16 de fevereiro, que ele roubou antes de incendiá-la, e um celeiro próximo. Ele então dirigiu até a cidade vizinha de Asley, onde, vestindo um capacete, óculos escuros, luvas e uma máscara respiratória, roubou o Banco Nacional do Texas em 2 minutos antes de escapar. Mais tarde, ele enterrou o dinheiro ao redor do cemitério Post Oak, em Glen Rose. Ao sul de Cleburne, ele tenta sequestrar uma mulher que passeava com um cachorro, mas rapidamente abandona o plano. Retornando a Anchorage, Case põe em prática um plano de resgate para Koenig, cuja morte ainda não era conhecida pelas autoridades. Enviando uma nota de resgate e instruções para Duane Tortolani, ele recuperou e desmembrou o cadáver de Koenig com uma serra elétrica, descartando as partes do corpo no Lago Matanuska. Em 29 de fevereiro, ele começou a sacar o dinheiro do resgate. A partir de 6 de março, começou a fazer saques da conta de Koenig, alertando as autoridades do Alasca e o FBI, que estavam investigando o caso. Eles notificaram as autoridades texanas para alertar os agentes do estado, bem como da Louisiana e do Arkansas, para que estivessem atentos a um Ford Focus 2012, o carro alugado que Case estava usando no momento. Ironicamente, Case obteve um veículo substituto na forma de outro Ford Focus 2012, uma ocorrência que levaria à sua captura. Em 11 de março, uma das irmãs mais novas de Case, Autumn Rose, casou-se com um membro da igreja de Wells. Case compareceu à cerimônia de casamento e foi atacado verbalmente por um ancião da igreja de Wells por ser ateu. Isso desencadeou uma discussão que encerrou a cerimônia quando Case começou a jogar palavras ofensivas sobre Deus. Em 13 de março, o cabo da patrulha rodoviária do Texas, Brian Henry, avistou o Ford Focus de Case, alertou as autoridades e o seguiu até a rodovia 59. Percebendo que o carro estava em alta velocidade, Henry o parou na beira da estrada, cercado por muitos veículos sem identificação, agentes federais e Texas Rangers. Ao revistarem o carro de Case, encontraram o cartão de débito e o telefone de Koenig, sem a bateria, uma máscara de esqui, uma arma, dinheiro roubado do Banco Nacional do Texas e mapas destacados da Califórnia, Arizona e Novo México. Case foi posteriormente preso, acusado de fraude de dispositivo de acesso e indiciado em uma unidade federal em Beaumont, Texas. Em 26 de março, Case foi levado de volta a Anchorage, onde confessou o assassinato de Koenig, cujo corpo seria descoberto em 1º de abril. Durante os interrogatórios, Case demonstrou calma e paciência, mas frustrado com as regras que ele e seus advogados foram instruídos a cumprir. Ele voluntariamente aceitou condições para confessar quaisquer crimes que tivesse cometido e se declarar culpado de todas as acusações contra ele, desde que fosse executado e o julgamento durasse menos de 1 ano. Posteriormente, os investigadores fecharam um acordo com ele para encontrar os corpos de quaisquer potenciais vítimas anteriores, em troca de a mídia não ter conhecimento de detalhes que Case não quisesse tornar públicos. Como resultado, as autoridades encontraram e escavaram a casa da fazenda onde Case deixou os corpos dos Curriers,
encontrando apenas indícios de decomposição humana. Não querendo que seu nome fosse divulgado à mídia, ele ameaçou parar de falar com os investigadores. Em junho, uma audiência de rotina que discutia a classificação do caso como complexo tornou-se violenta quando Keyes conseguiu escapar e tentou atacar espectadores, presumivelmente em uma tentativa de suicídio. Ele foi imobilizado com um taser e levado de volta à prisão. No dia seguinte, enfatizou sua percepção de desonestidade por parte dos promotores e que a tentativa de fuga não foi planejada, e sim apenas uma reação ao estresse. Por conta da tentativa de fuga, as medidas de segurança foram reforçadas, incluindo imobilização total, escolta de 2 policiais sempre que saísse da cela, restrições à posse de lâminas de barbear e lápis, e revistas íntimas e na cela diariamente. Em 20 de julho, um canal de televisão divulgou a notícia sobre a ligação de Keyes com o desaparecimento dos Couriers. Como resultado, Keyes se recusou a falar com os investigadores por um período de 2 meses. Em 2 de dezembro, Keyes escreveu uma nota de suicídio de 2 páginas, frente e verso, antes de cortar o pulso com uma lâmina de barbear que lhe foi dada por engano e se enforcou dentro de sua cela. Devido ao método estranho que empregou em seu suicídio, o legista não conseguiu determinar a causa primária da morte. Em 12 de agosto de 2013, autoridades federais divulgaram novas informações sobre Keyes, revelando que suspeitam que ele tenha um saldo final de 11 vítimas, todas mortas entre 2001 e 2012, e que possivelmente haja outras vítimas no Canadá, onde ele procurava prostitutas, e em outros países. Além disso, foi confirmado que ele também arrombara de 20 a 30 casas e roubara vários outros bancos, além dos assaltos ao Community Bank e ao National Bank of Texas. Essa foi a história de um dos serial killers mais malucos da história. Se você gosta de histórias assim, curta o vídeo e inscreva-se no canal. É de graça e vai ajudar demais a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.